Glória a Deus, aleluias. Dentro de instantes estaremos iniciando o nosso estudo. Daqui a pouco vamos estar em 30 segundos, mudando para o Salmo 102 em hebraico. מזמור ק"ב. תפילה לעני כי יעטוף, ולפני אדוני ישפוך שיחו. אדוני שמעה תפילתי, ושבעתי אליך תבוא. אל תסתר פניך ממני, ביום צר לי, הטה אלי אוזניך, ביום אקרא מהר ענני. כי חלו ועשן ימי, ועצמותי כמוקד ניחרו. הוקח העשב וייבש ליבי, כי שכחתי מאכול לחמי. מכל אמחתי דבקה עצמי לבשרי, דמיתי לקעת מדבר, הייתי כחוס חורבות. שקדתי ואהיה כציפור בודד על גג. כל היום חרפוני אויבי, מהוללי בי נשבעו. כי אפר כלחם אכלתי, ושיקובי בבכי מסכתי. מפני זעמך וקצפך, כי נשאתני ותשליכני. ימי כצל נטוי, ואני כעשב יבש. ואתה, אדוני, לעולם תשב, וזכרך לדור ודור. אתה תקום תרחם ציון, כי עת לחננה, כי בא מועד. כי רצו עבדיך את אבניה, ואת עפרה יחוננו. ויראו גויים את שם אדוני, וכל מלכי הארץ את כבודך. כי בנה אדוני ציון, נראה בכבודו. פנה אל תפילת הערער, ולא בזה את תפילתם. תכתב זאת לדור אחרון, ועם נברא יהלל יה. כי השקיע... Muito boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Estamos aqui para iniciar o nosso estudo. Já estão conosco aí conectado o pastor Valnei. Deus abençoe. A Nissinha Moreira, Deus abençoe também. Pastor Elias, Ruth. Estamos transmitindo em várias plataformas. Obviamente, nem todas as plataformas aparecem aqui na minha tela, mas os que entrarem pela Facebook ou pelo YouTube, aparece aqui a sua pergunta aqui na tela. Então podem ficar à vontade para adicionar sua pergunta, sua participação nesse estudo de hoje. Nós estamos estudando os salmos penitenciais. É o termo que se dá um conjunto de 7 salmos que tem a ver com confissão de pecado, penitência, seja individual, como alguns dos salmos, e muito claramente que estudamos na lição passada, o Salmo 51, tratava-se de uma confissão muito individual. Hoje nós vamos ao Salmo de número 102, que trata de uma confissão individual, mas com um efeito nacional. Esse salmo é tido por os grandes teólogos, dentre eles Spurgeon, que foi quem mais se aprofundou no estudo dos salmos, é tido como um salmo utilizado para a congregação de Israel após exílio, cantar, louvar a Deus, suplicando as misericórdias de Deus, suplicando
o perdão de Deus. Obviamente, o salmista, ele, devido à sua própria experiência de ter pecado gravemente contra Deus, e quanto isso afetou a sua vida, então ele escreve vários salmos penitenciais, mesmo que não tivesse a ver direto com o pecado dele, mas ele mostrando para a nação o que o pecado faz com as pessoas. Então, nós estaremos falando sobre esses salmos, faltam mais 2, depois de 6 são 7 salmos penitenciais. Depois nós vamos ao grupo de salmos sionista, porque nesse salmo penitencial ele vai fazer menção a Sião. Quando chegar aí, então nós mencionaremos isso, e aí vamos falar então no próximo grupo de salmos, são os salmos sionistas, que nós vamos estar mencionando também, estudando juntos. Então hoje nós vamos abrir com esses salmos, primeiro abrir com uma oração, pedir ao nosso Deus que nos abençoe, que abençoe a cada um dos irmãos que estão nos acompanhando nesse estudo. Amém? Querido e eterno Deus, em nome de Jesus, aqui estamos para mais uma vez estudarmos a Tua palavra, Senhor. Pai querido, abençoa todos os irmãos que estarão participando aqui ao vivo, aqueles que não podem participar ao vivo, mas estarão, Senhor, acompanhando depois a gravação que vai continuar na internet. Meu Deus, ajuda-nos a compreender, Senhor, mais a importância de nos envolvermos no estudo da Tua palavra, no conhecimento da Tua palavra. Dirija-nos, ó Pai, fala conosco, ministra aos nossos corações, Senhor, de tal forma que possamos compreender o Teu querer, a Tua vontade para conosco. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Então, meus irmãos, Salmo de número 102, o salmista abre aí este salmo com clamor por misericórdia, e é o que nós vamos ler a partir de agora. Porque chegam primeiro, a gente tem a oportunidade de cumprimentar, né? Ezequias Duarte, aí sempre, grande amigo, aí Deus abençoe, Manicinha, estão com a gente aí. Então o salmo diz o seguinte: Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa, porque os meus dias se consomem como fumaça. Os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão, e já os meus ossos se pegam à minha pele, em virtude do meu gemer doloroso. Sou semelhante ao pelicano do deserto. Sou como um mocho nas solidões. Velo e sou como um pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo dia. Os que contra mim se enfurecem me amaldiçoam, pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantastes e me arremessaste. Os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a tua misericórdia de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de compadecer é tempo de compadeceres dela. O tempo determinado já chegou, porque os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem do seu pó. Então as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a sua glória. Quando o Senhor edificar a Sião e na sua glória se manifestar, e atender à oração do desamparado e não desprezar a sua oração. Isso se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará o Senhor, porquanto olhara desde o alto do seu santuário, desde os céus. O Senhor observou a terra para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte, a fim de que seja anunciado o nome do Senhor em Sião e o seu louvor em Jerusalém. Quando os povos todos se congregarem
e os reinos para servirem ao Senhor. Abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Dizia eu, Deus meu, não me leves no meio dos meus anos, tu cujos anos alcançam todas as gerações. Desde a antiguidade fundastes a terra, e os céus são a obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão. Como roupa os mudarás e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Os filhos dos seus servos continuarão, e a sua descendência ficará firmada perante ti. Até aí, meus irmãos, a leitura do Salmo, que nós vamos estar agora meditando neste Salmo penitencial, é uma penitência e um clamor por toda a nação de Israel. Lembrando que o salmista era um israelita, era um nacionalista, então, por isso, esse clamor envolvendo a sua nação. Isso ensina-nos, irmãos, que nós devemos ser patriotas, ensina-nos que nós devemos amar a nossa nação, orar pela nação. Esse salmo é um clamor a Deus por misericórdia pessoal, mas é um clamor a Deus por misericórdia de toda uma nação. Na primeira parte é o clamor do salmista, na segunda parte ele tem uma visão de dias melhores que viriam pela frente. Então nós vamos estar olhando essa primeira parte, o clamor por misericórdia. O Samuel, que está de aniversário hoje, Samuel Linde Araújo, Samuel Lucas Linde Araújo, meu neto do coração, ali no Hope Center, aí, Samuel, Deus te abençoe, parabéns pelo seu aniversário, estaremos orando por você, Samuel, Eliette, minha irmã, com a gente, também aí. Então, o salmista abre o salmo com um clamor a Deus, dizendo, Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Esse é um pedido muito pertinente quando nós oramos, irmãos. Porque às vezes nós começamos a orar, e eu tenho observado em muita gente orando, a gente começa a orar sem a menor preocupação se Deus está ou não ouvindo. Como que Deus ele é obrigado a ficar de plantão para te escutar a hora que você começar a orar. Você começa a falar e Deus é obrigado a começar a te ouvir. Irmãos, uma coisa é Deus escutar, Deus escuta todas as coisas. Mas o salmista aqui, ele vai mais profundo. O Senhor dá ouvido, esse ouvir aqui, é dar ouvido à minha oração. Preste atenção na minha oração. Quando a gente quer falar alguma coisa importante com alguém, quando a gente quer falar com alguém importante, a gente primeiro não procura ter certeza de que a pessoa parou para ouvir, de que a pessoa está atenta a nós. A gente não começa a falar. A gente vê muitos vídeos do presidente do Brasil andando no meio da multidão e pessoas gritando, presidente, presidente, presidente. E continua, presidente, presidente. Por que eles falam tantas vezes? Por que a pessoa não começa de uma vez? Presidente, eu quero falar isso, estou falando isso com o senhor. Porque a pessoa quer primeiro ter certeza que conseguiu a atenção do presidente para então falar, porque senão vai estar falando ao vento. Então, quando nós vamos orar ao Senhor, nós precisamos primeiro chamar a atenção de Deus. Cativar a atenção de Deus para a nossa oração. E como é que nós cativamos a atenção de Deus? Atraímos a atenção de Deus para a nossa oração. É através do nosso gesto de orar. Eu trago, às vezes, à tona a ilustração de um militar no quartel. Militar, quando chega perto do seu superior, e eu já fui militar. Então, militar, ao chegar perto do seu superior, ele quer falar com o seu superior. A primeira coisa que ele tem que fazer é prestar continência. A continência ela está dividida em 3 partes distintas. É chamado de atitude, aquela atitude de respeito, de reverência. Aí tempo, ou seja, posição de atitude, no tempo certo, presta a continência. E a terceira parte é a duração da continência. Não dá para fazer só assim. Não. A continência precisa ter um tempo de duração.
é aquele tempo de reverência. Normalmente, em continência, sem desfazer a continência, a gente se apresenta, presta a continência e em continência diz permissão para falar com o senhor comandante. Daí é que a gente termina a continência, a duração. Então, essa atitude, tempo e duração, eu tenho como atitude na nossa oração. Nós temos diante de Deus uma atitude de nos quebrantarmos na presença de Deus, de nos desligarmos de tudo mais, nos despreocuparmos com o que a gente veio aqui fazer, ou pedir a Deus, ou falar com Deus. Calma lá, não tenha pressa de começar a dizer para Deus aquilo que você veio dizer. Tem uma atitude diante de Deus primeiro, de se quebrantar na presença dEle, de se prostrar diante dEle e começar a adorar aí a nossa continência. A nossa continência é a nossa própria adoração. Meu Deus, eu te adoro, eu te louvo, eu te exalto. Adora a Deus, adora especificamente Deus Pai, a Jesus Cristo, Filho de Deus, ao Espírito Santo. Adore a Deus como Deus triuno, mesmo sem entender. Eu quase toda vez que vou orar, eu menciono isso para Deus. Deus, eu não consigo, a minha mente não consegue entender claramente, visualizar a tua dimensão, Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, mas a Bíblia diz que os três são um, tornam-se em um só, como Deus. Os três são a divindade, um ser só. E nós só vamos acabar de entender isso plenamente nos céus. O livro de Apocalipse nos dá uma visão, porque João vê no trono primeiro, ele vê Deus, o Criador, o Pai. Aí, de repente, ele no mesmo trono, ele vê Jesus Cristo, e daí a pouco no mesmo trono, ele vê o Espírito Santo, ali no mesmo lugar. O pastor Valnei já está adiantando aqui, dizendo o que significa no Salmo 102, não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Já chegamos aí, deixa eu vir na nossa adoração aqui, tempo de adoração primeiro, de entrarmos na presença de Deus, mas é uma questão muito importante, e essa questão aí ela clareia o lado profético do Salmo, obviamente, essa visão vai clarear o lado profético do Salmo. Mas nós voltando aqui, deixa eu situar o meu texto aqui, não do computador, o meu texto na posição do verso 1 que nós estamos. Então, aí está. Então, esse nosso tempo de adoração a Deus é importantíssimo. Ter um tempo de adoração, de louvor ao nosso Deus, para que a gente possa sentir que o nosso clamor está chegando a Deus. Então, a primeira coisa é agradarmos a Deus, é chamar a atenção de Deus pela nossa atitude, pelo nosso tempo, pela duração daquele momento de adoração a Deus. Por não termos pressa de sairmos do tempo de adoração a Deus e passarmos para o tempo já de clamar e pedir, meu Deus, me dá isso, me dá aquilo outro, faz aquilo para mim, aquilo outro para mim. Não, Deus não é nosso servo, Deus é nosso Senhor. Então vamos primeiro agradá-lo com a nossa adoração. Gente, quanto mais nós agradarmos a Deus, chamarmos a atenção de Deus, com a nossa adoração, com a nossa humilhação na presença dEle, reconhecendo que nada somos, vai cativar mais a atenção de Deus. E ao cativar a atenção de Deus para nós, aí a gente sabe, olha, agora Ele está com toda a atenção para nós. Não é assim que aquelas pessoas que vão atrás do presidente e querem falar com o presidente, a felicidade que eles ficam quando o presidente de repente volta-se para uma pessoa no meio da plateia. Às vezes no meio está uma pessoa deficiente física, que tem sido discriminada a vida inteira, e ela vai ali porque ouviu dizer, porque tem acompanhado e acha que o presidente é uma pessoa muito acessível, e às vezes no meio daquelas pessoas todas, o presidente se volta exatamente para aquele mais dependente, para o deficiente físico que foi até ali. E ele vai com todo carinho, com todo o carisma dele, aproxima da pessoa. A pessoa assim, puxa, o presidente valorizou aqui a minha presença. Mas isso tem muito a ver com a forma que a pessoa chamou a atenção do presidente.
Então, olha para Deus, irmãos, e a forma como nós chamamos a atenção de Deus, nós vamos conseguir atrair toda a atenção dele para nós naquele tempo de oração. E a partir daí, irmãos, é ele que vai dizer, meu filho, eu já sei o que você precisa. Então, esse clamor inicial, ouve a minha oração, chegue a ti o meu clamor. Então, esse tempo de nós pedirmos, assegurarmos que chegamos ali. Aí no verso seguinte entra na questão que o pastor Valnei, obviamente, ele colocou aí como pergunta, sei que não está perguntando porque não sabe, mas é exatamente para poder aguçar a discussão, e é importante isso, estamos no estudo bíblico, então o pastor Valnei pode também colocar a sua participação aí, tanto em forma de pergunta como pós, como também em forma de comentário dentro do que estamos comentando. Então, quando diz, não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia, irmãos, é claro que há uma ressonância, há um eco profético nisso aqui. Quando nós olhamos o Novo Testamento, a gente logo associa ao Novo Testamento. Então, nós vamos ver que em toda a palavra de Deus, em especial no Antigo Testamento, em todo o texto da palavra de Deus, Jesus Cristo está ali, naquele texto. Alguma referência é do Senhor Jesus Cristo. Em todos os livros da Bíblia, em todos os capítulos da Bíblia, basta nós termos a luz do Espírito Santo. Se nós não conseguirmos encontrar nada, nenhuma referência a Jesus, vamos estudar mais, vamos orar mais, porque alguma referência vai estar. E lá no Novo Testamento nós sabemos que na cruz do Calvário, Jesus diz, Deus meu, por que me desamparastes? Então aqui está o esconder o rosto, ou Deus não estar naquele momento, que é contemplando os pecados que caíram sobre Jesus, e ao mesmo tempo Jesus clama a Deus. Então, profeticamente, o salmista, embora ele estivesse falando dele, pensando que ele estava escrevendo dele, mas a Bíblia nos diz que em parte falamos e em parte profetizamos. Então, na verdade, o salmista estava profetizando lá na frente, no dia da crucificação, quando Jesus recai os nossos pecados sobre o Senhor Jesus Cristo. Jesus faz a oração, que é o salmista agora ora, mas esta oração é de Jesus. Deus, não escondas de mim o teu rosto. Deus, tem misericórdia de mim. No meio da angústia, que é o momento mais angustiante de Jesus, do que pendurado ali na cruz do Calvário. Então o clamor é a oração pedindo, Senhor, quando eu estiver ali na cruz do Calvário, não escondas de mim o teu rosto. Por quê? Porque Jesus sabia, irmão, Jesus Cristo é Deus. Ele sabia que o pecado faz separação entre o ser humano e Deus. E chegaria um momento que todos os nossos pecados recairiam sobre Jesus, como profetizou Isaías no capítulo 53, que Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então cai sobre o Senhor Jesus as nossas iniquidades. Então o Salmo 102, o verso 2, é uma oração de um apelo. Quando eu estiver na angústia, pendurado na cruz, não escondas de mim o teu rosto. Obrigado aí, o pastor Valnei, ele complementa mais aí, e obviamente pedir a participação, e vamos valorizar aqui a participação do pastor Valnei, que ele diz, o salmista estava pedindo a Deus para não esquecer dele. O rosto de Deus representa a bênção de Deus. Obrigado, pastor. Então, veja, nós vimos o lado profético apontando para Jesus lá na frente. Aproveitar que interrompi para poder ler a pergunta do pastor Valnei e cumprimentar alguém muito especial, que é meu irmão aqui, pastor Gediael, coronel da nossa PM, dos bombeiros militares, né, que agora são separados da PM, mas só a mesma corporação, né? Coronel PM do Bombeiro, bom, Gediael, grande irmão, Deus abençoe aí, que bom termos aí na audiência. Então, meus irmãos, seguindo aí agora o lado, digamos, do salmista em si, o salmista individualmente, sem o lado profético, ele está falando isso que o pastor Valnei mencionou aí. Ele está pedindo a Deus para não esquecer dele,
Porque esconder o rosto significa, pode pedir o que quiser, pode falar o que quiser que eu não estou te ouvindo. Então as nossas bênçãos vêm quando, à medida que nós buscamos a face do Senhor, a presença do Senhor, então o rosto do Senhor, a presença do Senhor. Lembra quando Moisés estava no Monte Sinai? Ele pede a Deus, Senhor, eu quero ver a tua face. Eu quero. Moisés sabia que a presença de Deus na vida dele, o rosto de Deus na vida dele, representava uma bênção muito grande na vida dele. Obviamente, ali no Antigo Testamento, ninguém jamais tinha visto o rosto de Deus, como ninguém nunca viu. Mas a Bíblia diz que os bem-aventurados, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, nós o veremos. Então, a pastor Valnei menciona, quando Deus esconde o rosto de alguém, é sinal de abandono. Então, um abandono de Deus. Então, o salmista sabia, o pecado, irmãos, faz com que nós somos separados de Deus. A Bíblia diz isso. Isaías capítulo 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados ou tapados para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, o pecado separa. Então, como esse salmo é um salmo penitencial, o salmista ele está aqui se penitenciando por causa dos seus pecados ou do pecado da nação, e ele pede a Deus, não nos abandone, Deus. Não nos abandone. Não esconda o teu rosto na angústia. E inclina os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve depressa. Então, um apelo, esse salmo é todo um apelo para a atenção de Deus, para a misericórdia de Deus. Aí temos que passar para o verso 3, pastor Valnei, sinta-se à vontade para mandar a contribuição aí, muito valiosa. Porque os meus dias se consomem como fumaça, os meus ossos ardem como lenha. Meus irmãos, temos que entender aqui a linguagem poética dos salmos. Aqui não se trata do salmista estar contando mentira, está exagerando uma coisa. Não. Isso é uma figura poética em que o salmista usa hipérbole para poder se expressar. Outra hora ele usa metáfora para se expressar. Então ele vai usando essas formas de linguagens poéticas. É claro que os dias dele, ele sentia nessa expressão, ele está se referindo ao que o pecado faz com a pessoa. Pastor Valnei, ele mencionou que Jesus ele foi abandonado por causa dos nossos pecados, ali na cruz do Calvário. Ele foi por um instante de abandono, mas um instante, irmãos, que para Jesus durou uma eternidade. Sabem por quê? Porque Jesus, como Deus, ele não vive no nosso tempo, ele vive na eternidade. Então, aquele momento de abandono para Jesus não foram aqueles segundos ou minutos de abandono. Aquele momento de abandono vinha desde a eternidade. Cada vez que Jesus pensava, se é que podemos dar assim, digamos, um raciocínio humano para Jesus, ele como Deus lá na eternidade, cada vez que ele considerava a sua morte na cruz do Calvário, ele estava vivendo aquele momento por nós. Vivendo aquele momento de abandono. Então foi como que uma eternidade muito grande. E embora ele tenha pedido, o salmista na oração ele pede por ele, mas ele não pôde para Jesus. Jesus teve que passar por aquilo. Ele pediu, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Pai, se for possível, passa. Contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então Jesus precisou tomar aquele cálice por minha causa, por sua causa. Aqui a irmã Deia Calheiro pergunta, o pecado afasta o homem de Deus ou Deus do homem? A Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. O pecado faz separação. Agora é importante nós entendermos o que falamos aqui no Salmo 51 e no Salmo 32. Nós falamos, quando se tratava especificamente do pecado de Davi, aí nós podemos olhar ali, irmãos, que o pecado ele causa essa separação, mas nós, ao pecarmos,
nós não estamos separados de Deus. Não. Nós não perdemos a presença de Deus quando pecamos. Salmo 51 é muito claro nisso, quando o salmista, depois de ter pecado, e um pecado grave, ele diz para Deus: Deus, não me lances fora da tua presença. Mas espera aí, se ele tinha pecado um pecado tão grave, ele não tinha sido lançado da presença de Deus? Não, irmãos. Para sermos lançados na presença de Deus, a irmã Andréia, que pôs Deia, né? Sim, mas eu vi a foto aqui, irmã Andréia. Então, o que faz a pessoa ser separado de Deus, é a resistência ao Espírito Santo que nos conduz ao arrependimento. Então, o fato de pecar. Agora, isso aí vai nos dar, digamos, liberdade, então eu posso pecar, que eu vou estar na presença de Deus, a mesma coisa? Eu quero saber de uma coisa. Se você cometeu, lembra quando você era criança e cometia um erro muito grave? Aí o pai chegava. O pai sabia que você cometeu aquele erro. Você tinha prazer de estar na presença do pai? Você queria esconder o máximo, esquivar o máximo. Então veja, estando em pecado, não pensa que é bom estar na presença de Deus. É ruim estar fora da presença dele. Mas não pensa que a gente chega na presença dele de qualquer maneira, pensando, eu estou em pecado, mas eu estou na presença de Deus, está tudo bem comigo. Não, não, não. Nós estamos na presença do Pai, que exige de nós um arrependimento, que exige de nós uma retratação muito forte. E conforme digamos, a atitude nossa diante do nosso próprio pecado, pode ser que o castigo seja muito mais severo. Então a presença de Deus pode ser também para nos castigar. Só que mesmo para castigar, Davi disse, Senhor, não me lances fora da tua presença. Deus manda o profeta Natã levar uma mensagem para Davi e pergunta para ele, Davi, então escolhe o que você quer. Por causa do pecado que você cometeu. Você quer que os teus inimigos te persigam? Você quer que venha a fome ou a peste? Por causa do seu pecado. Ele vira-se para Deus e diz, ou para o profeta que trouxe a mensagem, né? E diz, caia eu na mão de Deus e não nas mãos dos meus inimigos. Ou seja, se alguém tem que me castigar, então Deus, estou nas tuas mãos, eu não vou escolher não. Senhor, castiga-me na tua misericórdia. É isso que ele clama. Senhor, ouve-me quando clamar. Não me castigue na tua ira, Salmo 32. Não me punas na tua ira. Nem me castigue no teu furor. Então, o pecado, ele não nos lança fora da presença de Deus, mas ele vai pôr separação, põe uma barreira entre nós e Deus. Isso é claro na Bíblia. Deus está pertinho, só tem uma barreira ali. E essa barreira, para ser transposta agora, é com o nosso arrependimento, pedido de misericórdia a Deus. Foi por isso que Davi diz, não me lances fora da tua presença. Então ele pede para o Senhor ouvir, quando ele clamar e ouvir depressa. Verso 3 ele vai pedir então, porque os meus dias se consomem como fumaça. É uma linguagem poética, mas ao mesmo tempo ele está mostrando aqui que a vida do pecador, irmãos, o pecador vive menos. A pessoa em pecado vive menos. Vive em angústia, em desespero. Mas eu vejo muito crente morrendo cedo. Olha, se é crente mesmo, se é salvo de verdade, tem alguém esperando falar, se é salvo de verdade, vai viver muito. Não, não, não. Se ele é salvo de verdade, existe uma explicação para o verdadeiro salvo ser recolhido cedo, não viver muito tempo. A Bíblia diz que Deus leva o justo antes do mal. Deus conhece aquilo que pode estar à frente de nós. Um mal muito grande diante de nós, na nossa frente, que nós não vamos ter força para resistir. Aí Deus prefere levar antes do mal. Deus prefere levar antes, porque tem tanto prazer na pessoa que diz, eu quero trazer para o céu de uma vez. Ele fez isso com Elias, ele fez isso com Enoque, ele arrebatou para o céu, não esperou nem morrer, levou vivo para o céu. Então Deus é soberano. Agora, a vida daquela pessoa em pecado, ele vai se sentir consumindo. É isso que o salmista diz. Ele diz que os meus ossos ardem como lenha. Ossos fala de estrutura. Está dizendo a minha estrutura, os meus ossos, a minha estrutura
está por dentro sendo destruída. Então, se nós permanecemos no pecado, irmãos, a gente vai se destruindo. Ele diz: o meu coração está ferido e seco como a erva. Novamente, é a linguagem poética. Não pode ser seco literalmente, porque o coração seco vai parar. Mas ele está dizendo literalmente, é aquela secura de sentimentos, aquela angústia muito grande que às vezes sentimos por dentro de nós e não conseguimos expressar. O salmista está ensinando para a gente como a gente expressar essas coisas. Ele diz: esperou que até me esqueço de comer o meu pão. Olha, irmãos, eu já experimentei um pouquinho disso. De angústia por alguma luta, algum problema, alguma situação enfrentando, seja pessoal, seja da igreja, como pastor de uma igreja, da gente não ter prazer de comer. Esquece da hora de comer. Entramos para um tempo de oração e de jejum e vai o dia inteiro. A gente esquece. Ele diz: esqueço de comer o meu pão. Ele diz: os meus ossos se apegam à minha carne. Está falando que estava definhando. Olha que novamente a gente pode ver. Isso aí aponta para Jesus na cruz do Calvário. Fala que os ossos podiam ser contados. Além disso, ele diz que em virtude do meu gemer doloroso, era que os ossos se apegavam à carne, definhando. Ele diz: sou semelhante ao pelicano no deserto, sou como mocho nas solidões. Ele está falando de aves típicas que vivem sozinhos pelos desertos. Não se encontra bandos de pelicanos ou de coruja, do mocho. A coruja, a figura típica da coruja, é uma coruja sozinha, isolada em cima de um toco de pau. Então o salmista dizendo: olha, para mim eu estou vivendo sozinho, ninguém entende a minha dor, o meu sofrimento. Eu estou como um pássaro sozinho, aqueles pássaros que vivem isolados. Então isso. Ele diz: velo e sou como pardal solitário no telhado. É outro pássaro também, que outros pássaros não se ajuntam a ele. Então, o salmista sentia toda essa solidão, porque o pecado ele vai nos afastando dos outros. Agora, pessoas que às vezes cometem pecado, aí se afasta porque o pecado o afasta dos outros, mas a pessoa quer sair bem. E aí começa a dizer que ninguém importa comigo, eu não consigo me enturmar na igreja, as pessoas me isolam, estou isolado na igreja. Olhe bem se quem sabe você não está como salmista. Que o pecado te separou dos outros. Você não tem prazer em conviver com as pessoas que estão orando junto, cantando junto, louvando ao Senhor juntos. Quem sabe é isso que está acontecendo. E aí está solitário. Aí diz que os meus inimigos me afrontam todo dia, os que contra mim se embrutecem, me amaldiçoam. Então o salmista, essa primeira parte é aquele clamor por misericórdia, o lamento dele vai só aumentando, crescendo, parece que ele vai aumentando a dose do seu lamento, pedindo a Deus, para pedir a Deus misericórdia. Verso 9 diz: pois tenho comido cinza como pão e misturado lágrimas nas minhas bebidas. Sabe quando a pessoa está chorando tanto que vai tomar alguma coisa, a lágrima está pingando na bebida? É essa figura que ele está querendo transmitir para nós aqui. E ele diz: por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantastes e me arremessastes. Vamos, aqui, o salmista provavelmente, ele já tinha visto muito animal feroz, o leão, o leopardo, a onça, né, que é o leão da montanha aqui nos Estados Unidos, chamam de mountain lion. Então a onça, né, que quando pega a sua presa, quando a presa é pequena, né, pega um coelho, por exemplo, ali, morde o coelho, começa a jogar para cima, brincar com ele. Então o gato, ele tem essa mania de fazer com os ratos também. Quando pega um ratinho ali pequeno, ele fica brincando com o ratinho antes de matar o ratinho, ele joga para cima, pega de novo, torna a jogar, torna a pegar. É isso que ele diz, que ele se sentia assim, por causa do erro, do pecado dele, ele sentia como se Deus pegou assim e jogou para cima, e como que ele não sou nada. Porque quando a pessoa é jogada para cima, quando aquele animalzinho é jogado para cima, ele fica totalmente indefeso, não tem onde segurar, onde se apegar. Então é isso, o pecado faz isso com a pessoa. A pessoa fica completamente ao léu. Então diz, por causa da ira de Deus, porque Deus não suporta o pecado.
Então, quando nós pecamos, a melhor coisa que a gente faz é correr para os braços de Deus, pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus perdão dos nossos pecados. Caso contrário, a nossa vida vai ser um inferno. A gente vai estar indo para o inferno porque não confessamos e pedindo perdão, mas vamos estar vivendo no verdadeiro inferno. Porque não pense que o crente desviado, ele consegue ter aquela aparente paz que o ímpio tem, aquela pessoa que nunca foi crente, nunca foi exposto à palavra de Deus, não conhece também o ensinamento dos horrores do inferno. Então a pessoa está caminhando para lá sem saber que está indo para lá. Agora, quando a pessoa conhece a palavra de Deus e está caminhando para o inferno, ele caminha sabendo dos horrores que o esperam. Então não tem paz, não vale a pena a pessoa se desviar, ir embora, afastar-se de Deus. Então, se pecamos, irmão, corre para os braços de Deus e vamos pedir a Deus misericórdia. Ele diz que os meus dias são como a sombra que declina e como a erva vão me secando. Então é o salmista expressando aqui diante de Deus todo o seu sofrimento e angústia. Na segunda parte do Salmo, que é dos versos 12 até o final, o salmista agora ele tem uma visão de um futuro melhor. Então, irmãos, quando nós abrimos o nosso coração para Deus, contamos para Deus as nossas necessidades, as nossas angústias, Deus vai nos mostrar um caminho melhor pela frente, uma esperança maior diante de nós. Aí ele diz, mas é importante, na nossa língua portuguesa, né, na tradução para a língua portuguesa, né? Mas tu, Senhor, obviamente, no original não está esse mas tu, Senhor. Lembre-se que nas línguas originais ou nos textos originais, a economia de papel era muito grande. Aliás, não existia papel, eram os pergaminhos. Então, eles tinham que economizar o máximo. Então, apenas colocaram Adonai. Mas aí o contexto nos mostra que para melhor expressar este Adonai, que ele vai dizer no verso 12 aqui, mas tu, Senhor. Então é isso. Então, aí esse mas é uma transição. Ele está mostrando agora uma transição. Ou seja, tudo o que falei até aqui, todo aquele sofrimento, aquela luta. Então agora, Senhor, o Senhor da tua misericórdia, da tua bondade, no teu amor, mas tu, agora eu experimentei o outro lado, que é a misericórdia do Senhor, a bondade do Senhor sobre a minha vida. Então é isso. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre e a tua memória de geração em geração. Aí ele está evocando ao Deus autoexistente. Mas tu, Senhor, para sempre. O Senhor existe para sempre. O Senhor é eterno. Como que os meus dias vão passando, mas eu sirvo a um Deus eterno. Tu te levantarás e terás piedade de Sião. Então veja, aqui agora entra o lado nacionalista. O salmista ele mostra como o pecado individual afeta uma nação inteira. E principalmente quando se tratava do pecado de um líder de uma nação. Isso vai afetar. Agora ele clama pela misericórdia de Deus pela nação. Então, quando ele diz, tu levantarás e terás piedade de Sião, ou Zion, é expressão para Jerusalém, a cidade de Jerusalém. É chamada também como Zion ou Sião. E fala que era o tempo de compadecer dela, o tempo determinado já chegou. Tinha chegado o tempo determinado por Deus para compadecer. Então ele agora começa a ter a visão lá do futuro, de Deus tendo compaixão. Ao pedir por Jerusalém, ele está pedindo pela capital, ele está pedindo pela nação inteira.
Mas é lógico, todo o coração do povo se voltava para a capital de Israel, para o restabelecimento de Jerusalém como capital de Israel. Era isso. Então diz que o tempo da restauração de Israel já havia chegado, o tempo de Deus se compadecer, ter piedade da capital de Israel e fazer com que a nação novamente voltasse a ter uma capital. Ele diz, porque os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem no seu pó. Irmãos, a gente tem que conhecer Israel para entender melhor este verso. Eu já estive lá em Israel 2 vezes. E em Jerusalém, especificamente, vários. Porque a gente ia a Jerusalém, ia para outra parte, voltava a Jerusalém. Então eu tive várias vezes em Jerusalém. E quando a gente olha a toda a cidade, ela é construída sobre pedra-sabão, limestone, ali qualquer lugar que cava é pedra-sabão ali. Então ela está em cima daquelas pedras, então não é terra pura. A pedra-sabão, obviamente, é uma pedra macia, mas se você considera que o chão não é de terra, é de pedra-sabão, aí é muito mais firme do que o chão de terra. Então, quando fala que o povo ama as pedras de Jerusalém, então está falando do amor, do apego ao povo àquele lugar. Aí a gente olha, a gente chega de avião, olha por cima assim, deserto tudo ali à volta, região desértica, aí desce ali, à primeira vista, a gente olha para Israel e pensa no que tem neste país para esse povo ter tanto amor, tanto apego a este lugar aqui. Eu fui ainda a primeira vez, acho que 1990, por aí, 1991, acredito eu, foi a primeira vez que fui em Israel, 90, acho 90. E eles estavam ainda com muita obra ali, aliás, estão sempre em obras, né? Mas o país ainda estava longe de ser o que é hoje, 30 anos depois, Israel. Voltei depois, anos depois, e aí vi aquilo um pomar. Mas a gente chegou, tem um lugar que era verdadeiro deserto mesmo. Eu pensava, mas que esse povo saiu dos Estados Unidos, da Europa? Os judeus saíram do mundo inteiro e vieram para cá, para este lugar aqui. Porque não tentaram outro lugar? Porque ricos como são, eles poderiam ter comprado uma ilha, um arquipélago em algum lugar aí fantástico e ido morar lá. Mas aí aqui fala deste apego ao local, à história daquele local, as promessas de Deus para aquele local. Então não há, em termos de riquezas naturais, a gente não vê em Israel alguma coisa que seja assim de se cobiçar e dizer, não, é rico nisso. Mas aquele rico em história, é rico em compromisso de Deus para com o povo, e é isso que o salmista está nesse salmo dizendo aqui, que o tempo de Deus se compadecer dali, que os servos têm prazer nas pedras de Israel, compadecem do pó de Israel. Então, a preocupação, ou seja, de estar ali fisicamente naquele lugar. Aí ele diz no verso 15, então as nações temerão o teu nome, ou temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Veja, ó, ele está agora profetizando para um futuro lá adiante. Nós sabemos que isso aí, quando olhamos à luz do Novo Testamento, à luz da escatologia, nós estamos vendo aqui que ele está falando de um tempo em que Israel voltará a ser o centro da história no mundo inteiro. Tudo vai convergir para Israel e a glória de Deus vai se manifestar lá. E mesmo antes de manifestar a glória de Deus com a presença de Jesus Cristo, o Messias se manifestar em Israel, mesmo nos dias atuais, quando a gente olha, a glória de Deus já está manifestando ali em Israel. Olha, quando Israel foi proclamada a independência de Israel, ou seja, foi aprovado aquele local para Israel para 1948, que foi então aprovada a criação do Estado de Israel. Foi assim uma polêmica muito grande na ONU, porque aquilo ficou empatado. Os países árabes votaram contra, amigos dos países árabes votaram contra, países comunistas votaram contra, que toda a esquerda votou contra. Ficou empatado. Secretário-geral da ONU ali era Oswaldo Aranha, o brasileiro, que estava ali para conduzindo a votação, e aí ele teria que decidir
o voto dele era o voto do desempate, o chamado voto de Minerva. E ele pegou e decidiu pela criação do Estado de Israel. Tanto que há uma praça lá em Tel Aviv, como Praça Oswaldo Aranha, em homenagem a ele, que foi o homem que deu o voto final favorável à criação do Estado de Israel. Então, assim que foi criado o Estado, os judeus voltaram para lá, chegando de toda a parte do mundo judeu para lá, sem um exército organizado, sem nada, país totalmente desorganizado ainda. Aí ajuntou-se com a Confederação dos Países Árabes para invadir Israel. E por um mistério, um milagre, irmãos, Deus deu vitória a Israel. Ele enfrentou a Confederação dos Países Árabes e Israel conseguiu vencer aquela batalha. Esperaram mais um pouco tempo, tornaram a se levantar. Até 1967, uma das piores guerras que Israel enfrentou, a guerra chamada Guerra dos 6 Dias, porque eles aproveitaram um tempo da celebração do Yom Kippur, em que Israel estaria em festa, supostamente distraído, e aí os países árabes se juntaram e invadiram Israel de uma só vez. E olha, de uma forma misteriosa, eu ouvi ali da boca de militares de Israel, quando estive lá, eles contando como Deus operou milagres para salvar o povo de Israel. Milagres aconteceram literalmente. Vitórias milagrosas, Deus libertando. Então a glória de Deus tem se manifestado em Israel nos dias atuais. Já a glória se manifestando e ainda vai a manifestar muito mais quando Jesus Cristo descer como Messias de Israel. Aqui o pastor Valnei diz que em Sião será anunciado o nome do Senhor e todos os povos celebrarão. Então aqui está claro que aí é quando Israel se converter ao Senhor Jesus Cristo mesmo, e aí fala que todo o povo da terra vai ter que ver a glória do Senhor, vai ter que celebrar. Então essa vitória vai ser quando Jesus Cristo vier e estabelecer o seu reino milenial aqui na terra, vai atender o povo de Israel. Então verso 16 diz, quando o Senhor edificar a Sião e na sua glória se manifestar. Então isso, claro que vai ser uma manifestação em glória. O salmista, ele escreve isso sem a visão da escatologia do Novo Testamento. Então ele não consegue ainda ver, porque não tinha nada escrito dizendo que Jesus descerá em glória e vai pisar fisicamente em Jerusalém, vai chegar, descer em Jerusalém, vai pisar no Monte das Oliveiras. Isso depois do arrebatamento da igreja, quando ele voltar aqui na terra para dar vitória ao povo de Israel, a igreja vem com ele também. Então vai ser um momento apoteótico quando a glória de Deus se manifestar ali em Israel, para que o Senhor atender a oração do desamparado e não desprezar a sua oração. Meus irmãos, o que vai acontecer com Israel é que o mundo inteiro vai tirar o amparo de Israel. Israel vai ficar sozinho. Então veja, isso individualmente fala da minha oração, da sua oração, quando você se sente desamparado, quando você se sente perseguido, se sente em luta. Mas olhando como Israel, ele está profetizando agora para Israel. Aí ele está falando de um Israel desamparado. Até Estados Unidos, que tem sido amigo de Israel, vai abandonar, vai pular para o lado do anticristo. E aí o desamparado vai clamar a Deus e fala que o Senhor vai atender a oração dos desamparados e não desprezar a sua oração. Verso 18, isso se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará ao Senhor. O salmista aqui, ele está falando de um outro povo que ia ser criado. Aí nós vamos ver aqui que ele está profetizando da igreja sem saber que está profetizando da igreja. Porque o único povo que foi criado depois disso, como um povo especial, e a Bíblia fala que Deus separou para si um povo especial, zeloso e de boas obras, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse povo, a igreja vai glorificar ao Senhor também, esse povo, e o povo que se criar louvará o Senhor. É a igreja que volta com Cristo para estabelecer o reino milenial aqui na terra. Verso 19 diz, porquanto olhará desde o alto do seu santuário, desde os céus, o Senhor observou a terra para ouvir o gemido dos presos,
para soltar os sentenciados à morte. Mais uma vez tem que dar uma parada aqui para a gente continuar aqui. Então Deus vai atender o gemido dos sentenciados à morte. Quem são esses sentenciados à morte? Quando o salmista está profetizando diretamente de Israel, do povo judeu, da nação de Israel. A gente tem a aplicabilidade da palavra, é que Deus me livra quando estou sentenciado à morte, Deus livra o prisioneiro. Mas aqui ele está falando é que quando acontecer esta profecia se cumprir, o anticristo terá vindo contra Israel com todo o seu exército, 200 milhões de soldados para invadir Israel, para exterminar Israel da terra. Uma sentença de morte será estabelecida sobre aquele povo. E o mundo inteiro vai dizer, olha, está sentenciada à morte. Agora não escapa ninguém, o mundo inteiro, o exército do mundo inteiro formando o exército do anticristo para invadir Israel, para exterminar. E aí a Bíblia fala que Deus vai livrar aquele, ouvir desde o santuário e vai vir para poder livrar os que estão sentenciados à morte. Verso 21, a fim de que seja anunciado o nome do Senhor em Sião e o seu louvor em Jerusalém. Então aí vai, irmão, a gente teria que entrar, veja como esse salmo, ele passa da penitência para um salmo escatológico mostrando a vitória final de Cristo defendendo Israel, quando Cristo desce no Monte das Oliveiras e ali ele dá a vitória ao povo de Israel, o nome do Senhor vai ser louvado em Jerusalém. Quando os povos todos se congregarem, os reinos para servir ao Senhor. É Apocalipse se cumprindo aqui, irmãos. Aquele hino Aleluia de Handel, né? Os reinos vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Aí diz o verso 22, abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Dizia eu, Deus meu, não me leves no meio dos meus dias, cujos anos alcançam, tu cujos anos alcança todas as gerações. Mas o salmista, parece que quando ele começa a ver essas coisas acontecerem na frente dele, ele fala, meu Deus, eu quero viver para ver isso. Não me leve antes, eu quero viver para ver isso. Mas ele estava só profetizando. Ele só era o mensageiro. Não cabia a ele esperar, não competia a ele determinar, porque ele não sabia quanto tempo ainda ia demorar para isso, ele teria que viver mais 2, 3 mil anos para poder ver aquilo que ele estava profetizando. Mas é o clamor de quem profetiza, e era assim uma coisa tão real para ele, a palavra de Deus, que ele queria estar ali para ver. Verso 24, dizia eu, Deus meu, não me leve os meus dias, verso 25, desde a antiguidade fundastes a terra e os céus são obra das tuas mãos. É o Deus que criou todas as coisas. O salmista sabia que estava orando ao Deus que tudo fez. Fala, eles perecerão, mas tu permanecerás. É a eternidade de Deus. Todos eles, como uma veste, envelhecerão, como roupa os mudarás e ficarão mudados. Mas o salmista, ele começa com tanto lamento, mas termina com uma apoteose assim, de glórias a Deus e exaltação ao nome de Deus. Verso 27, mas tu és o mesmo e os teus anos nunca terão fim. Os filhos dos teus servos continuarão e a sua descendência ficará firmada perante ti. Então a esperança dele, olha, Deus, o Senhor é um Deus eterno. E quem te serve vai permanecer firme. Os filhos de quem te servem permanecerão, vão continuar. E a descendência dos filhos de quem te serve será firmada em ti. Então, irmãos, é um salmo fantástico. Esse tempo nosso de 1 hora num salmo desse, irmão, é apenas para a gente dar-se uma passada um pouco mais profunda do que quando nós fizemos aquele café com salmos. Eu prometi que voltaria com um pouco mais de profundidade. Eu estou quase já tendo que prometer que depois, quando terminar essa série, a gente voltar atrás e aí vai ter que ser assim um salmo por mês, para poder mergulhar nele
verso por verso, ponto por ponto aí. Quero agradecer em especial ao pastor Valnei pela sua participação. O pastor Valnei está sentindo falta dessas participações, irmãos, muito importantes. Então vamos seguir estudando a palavra de Deus, vencer o nosso tempo. A partir da próxima semana, devo estar transmitindo direto do templo. Vamos voltar ao estudo bíblico presencial. Nós já não temos mais motivo para estar em casa, já que está todo mundo indo para armazém, para restaurante, está tudo funcionando. Então, olha, vamos voltar ao presencial de novo, mas vou estar transmitindo pela internet para aqueles que não podem participar ao vivo. O grande problema é que aí a transmissão é de menor qualidade, porque eu não tenho lá no templo todo o equipamento que eu posso ter aqui no meu escritório montado, no meu estúdio, escritório e estúdio montado para a transmissão. Mas que Deus abençoe a todos que participaram aqui, meu irmão Antônio Augusto aí, grande abraço, meu irmão Coronel Gediael, um grande abraço aí, abraço a todos vocês aqui. Deus abençoe, pastor Valnei está aqui para servir. Amém, pastor Valnei? Obrigado, Deus abençoe em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração agora e fecharmos o nosso estudo, amém? Querido eterno Deus, te agradeço por todos que participaram conosco, pela participação, Senhor, dos teus filhos, por aqueles, ó Senhor, que estarão ainda compartilhando, Senhor, esse tempo, esse estudo, para que mais pessoas, Senhor, sigam ouvindo, Pai. Te agradeço, ó Senhor, e peço que esta palavra possa continuar fazendo efeito no coração daquelas pessoas que estarão assistindo posteriormente. Estudo que vai continuar na internet, Senhor, sendo divulgado para que outras pessoas estudem. Usa a tua palavra, Senhor, não é minha, a palavra é tua, Senhor. Eu sou apenas um mensageiro lendo a tua palavra e transmitindo para o povo, Pai. Abençoa cada um, dá-nos uma noite de descanso, paz em ti. Guarda-nos debaixo da tua mão de poder, da tua misericórdia, Deus. Abençoa os teus filhos, cuida de cada um, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós agora e sempre. Amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Obrigado, coronel. Deus abençoe aí. A Deus toda a glória. Quero ver se na próxima ida ao Brasil aí eu vou te fazer uma visita. Meu irmão, precisamos encontrar aí. Deus abençoe a todos, André, e a todos vocês que participaram. Agora vamos encerrar. E deixe-me curtir um pouco os netos que estão aqui em casa aí, com a casa cheia esses dias aí. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Findando novamente com o salmo lido em hebraico. מזמור ק"ב. תפילה לעני כי יעטוף, ולפני אדוני ישפוך שיחו. אדוני שמעה תפילתי, ושבעתי אליך תבוא. אל תסתר פניך ממני, ביום צר לי, הטה אלי אוזניך, ביום אקרא מהר ענני. כי חלו ועשן ימי, ועצמותי כמוקד ניחרו. הוכח העשב וייבש ליבי, כי שכחתי מאכול לחמי. מכל אמחתי דבקה עצמי לבשרי, דמיתי לקעת מדבר, הייתי כחוס חורבות. שקדתי ואהיה כציפור בודד על גג. כל היום חרפוני אויבי, מהוללי בי נשבעו. כי אפר כלחם אכלתי, ושיקובי בבכי מסכתי. מפני זעמך וקצפך, כי נשאתני ותשליכני. ימי כצל נטוי, ואני כעשב יבש. ואתה, אדוני, לעולם תשב,